Irmãos e irmãs, estendemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que nos abençoe com a sua paz. Santo Agostinho, um dos pais do pensamento cristão, que viveu na passagem do século V para o VI da era cristã, passeava certa feita pela praia norte mediterrânea, onde residia, em Hipona, onde ele se tornara aclamado bispo, meditando sobre os mistérios que pairavam em torno da questão da divindade. Queria entender o que era Deus, os seus pensamentos, os seus segredos, os seus enigmas. E mergulhado em profunda meditação, perdido em seu solilóquio, caminhando semi-inconsciente, divisou ao longe, na praia por onde seguia, a figura de uma criança, uma menina muito linda, que lhe despertou da sua meditação interior, da sua reflexão, do seu questionamento. E à medida que se aproximava da menina, percebia que ela agia repetidamente, indo até a água do mar e voltando até a areia da praia, sucessivamente. Quando chegou mais perto, percebeu que ela trazia em suas tenras mãos uma concha marinha e que ia até a água do mar, a enchia, voltava até a praia, onde fizeram um pequeno buraco na areia e despejava aquela água no pequeno orifício que fizera. E permanecia naquela ida e vinda até a praia, da praia para o buraco da areia, repetidamente, incansavelmente. Quando Santo Agostinho acercou-se dela, com um sorriso no rosto, tentando entender o que ela estava fazendo, perguntou para ela: minha pequenina, o que você está fazendo? E ela respondeu-lhe: eu estou tentando trazer toda a água do mar para dentro desse buraco. E Santo Agostinho sorriu ante a ingenuidade daquela criança e logo passou a explicar-lhe que não era possível, ela jamais conseguiria trazer toda a água do mar Mediterrâneo para dentro daquele pequeno buraco que fizera na areia do mar. E ela, um tanto intrigada, mergulhou seu olhar no olhar de Santo Agostinho, como que se estivesse fazendo uma leitura da sua alma, e lhe disse o seguinte, para sua surpresa: da mesma forma que eu não vou conseguir trazer toda a água do mar para dentro deste buraco, tu também não conseguirás trazer para os limites da sua consciência a consciência divina, a compreensão dos enigmas do Criador. E naquele momento, Santo Agostinho como que levou um choque, assustado ante a afirmação daquela criança, e mergulhou novamente em suas reflexões, tentando entender a divindade, tentando entender os segredos de Deus. E quando voltou a si, a criança havia desaparecido. Não mais ali estava. E Santo Agostinho compreendeu que a consciência humana possui limites muito estreitos, muito acanhados para abarcar, para abranger, para abraçar algo que é muito maior, algo que é muito superior, algo que não temos como dimensionar, que não temos como entender. E o ser humano, ao longo do seu processo de evolução histórica e antropológica, compreendeu a divindade de diferentes maneiras, lançando um olhar sobre a história do ser humano,
nós vamos ver que em cada etapa do seu desenvolvimento encontramos uma forma específica de compreender a Deus, de compreender a divindade. Entre os povos pré-históricos, segundo os especialistas, as suas crenças giravam em torno do que os antropólogos e etnologistas chamaram de animismo, em que estes seres, no início do seu desenvolvimento, projetavam a sua alma nas coisas que observavam e as adoravam como sendo a divindade. Viam no sol uma expressão do divino, viam no relâmpago e no trovão que os amedrontavam uma expressão do divino, viam na água do rio que os alimentava, que os descedentava, uma expressão do divino. Viam no poderoso carvalho que se erguia frondoso, oferecendo sombra e abrigo, uma expressão do divino. Então projetavam a sua alma nas coisas e identificavam a presença de Deus com a natureza em si. E enxergavam Deus em tudo. O sol, o relâmpago, o trovão, a água do rio, o carvalho. Tudo era Deus. Quando estas primeiras populações se aglomeraram e deram um novo avanço, um novo passo no caminho do seu desenvolvimento, surgindo as primeiras grandes civilizações, como a egípcia, as civilizações da Mesopotâmia, as civilizações do Vale do Indo, dos rios Huanghe-ho, dos rios Po, na China, no Japão, aqui na América, entre os astecas, incas e maias, em todas as partes do mundo, cada civilização teve a sua concepção específica da divindade. Entre os egípcios se proliferou a compreensão de Deus como sendo múltiplo, como sendo vários. Era o nascimento do politeísmo. Com outras palavras, crença em vários deuses. Vão passar a adorar diversas divindades. E o Espírito Emmanuel, numa obra extraordinária, que sugerimos a leitura a todos, A Caminho da Luz, que ele psicografou pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, onde ele se propõe a examinar a história da humanidade do ponto de vista espírita. Ele, no capítulo 4, dedica a análise da civilização egípcia. E ali ele coloca que os altos sacerdotes que estavam iniciados nos segredos cósmicos, nos segredos universais, tinham conhecimento da existência do Deus único como força soberana, reguladora da harmonia, da ordem de todo o cosmos, de todo o universo. Mas que as populações, em função da sua ignorância, da dificuldade, da impossibilidade em que se encontravam de compreender Deus desta forma, apresentaram as entidades desencarnadas, os espíritos despidos da matéria, como sendo deuses, interferindo no cotidiano das suas vidas, beneficiando-os quando eram divindades protetoras ou prejudicando-lhes quando eram entidades malfazejas, zombeteiras, ignorantes e que num processo de influenciação negativa tornavam as suas vidas mais difíceis. Então os sacerdotes se serviram dessas entidades desencarnadas que conheciam e com as quais se comunicavam através dos processos mediúnicos, estabelecendo-as como as divindades diretoras do povo, da civilização egípcia. E aí nasceram as famosas divindades egípcias, Ísis, Osíris, Horus, Sete, Anubis,
Bs, Apis, entre tantas outras, que eram, na verdade, espíritos desencarnados que se comunicavam através da mediunidade, orientando, auxiliando no processo de desenvolvimento do povo. Eles possuíam cerimônias públicas em que ocorriam manifestações mediúnicas, onde essas divindades se corporificavam, se materializavam através da mediunidade. E também possuíam cerimônias íntimas dentro de cada casa, dentro de cada lar, onde a família, orando a essas divindades, rogava por proteção e amparo e recebia. Como nós fazemos hoje em nossos lares, quando nos reunimos junto das nossas famílias para orar, seja Deus, seja Jesus, seja os nossos benfeitores espirituais. Nós pedimos apoio, pedimos ajuda, pedimos um auxílio para a solução de uma determinada questão que nos apoquenta, que nos perturba, pedimos benefícios para a nossa saúde, pedimos orientação, direção para as nossas existências. E somos atendidos pelo círculo espiritual que nos atende, que está presente em nosso dia a dia, velando pela nossa vida na Terra. O conjunto dos benfeitores espirituais que estão fora da carne, que estão fora da matéria, mas que estão perto de nós, nos assistindo, nos protegendo, nos consolando, nos orientando, nos guiando. Então, lá no Antigo Egito funcionava desta forma também. Mas eles viam nestes espíritos desencarnados a expressão do divino e os encaravam como se fossem divindades, como se fossem deuses, e prestavam tributos, honrarias, rituais, cerimônias a eles, como se fossem deuses. E aí nós vemos que dentro do imaginário deles, as suas divindades, a maioria era um misto de seres humanos com animais. O deus Anubis, por exemplo, possuía corpo humano e cabeça de chacal, e era adorado como se fosse uma divindade, a divindade responsável pelo mundo dos mortos, pelo mundo que abriga todos os seres quando a morte se verifica. E esse estereótipo de um Deus, metade homem, metade animal, revelava as heranças primitivas da formação da civilização egípcia. E eram espíritos desencarnados, e muitas vezes, quando essas entidades se manifestavam em sessões de materialização, elas se apresentavam com esta forma, porque o nosso corpo espiritual, cada um de nós constitui um espírito que possui um corpo espiritual, que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, chamou de perispírito, e um corpo físico. Nós somos um espírito que, através do seu corpo espiritual perispírito, está no corpo físico. O corpo espiritual é este elemento intermediário que une o nosso espírito ao corpo físico. E este corpo espiritual, quando afastado do corpo físico, ele possui várias características, várias faculdades, e uma delas é a plasticidade. Ele adquire a forma que o espírito lhe dá. O espírito em si não possui forma nenhuma. Na questão 88 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos possuem uma forma determinada, circunscrita, limitada, constante, os espíritos respondem da seguinte forma: para nós, não. Para vós, sim. O espírito é, se o quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, o espírito em si não possui forma. O que lhe dá forma é essa substância que o envolve,
que nós podemos chamar de corpo espiritual, e que no jargão espiritista é chamado, é denominado de perispírito, é o que lhe dá forma. E esse corpo espiritual, esse perispírito, ele vai adquirir a forma que o pensamento lhe dá. Então, quando nós desencarnamos, nós, enquanto espíritos desencarnados, conservamos a forma que tem o nosso corpo físico. Se nós morrêssemos agora, nós íamos despertar na espiritualidade após alguns momentos de perturbação, nós íamos despertar com a forma que nós temos aqui. Nós íamos nos olhar, nos observar e nos enxergarmos como se estivéssemos diante de um espelho, com a mesma forma, porque é a forma adquirida pela formação mental. O nosso pensamento, né, tem essa imagem que nós possuímos, e quando nós desencarnarmos, nosso corpo espiritual vai conservar a mesma imagem, a mesma forma. Mas se nós comandarmos o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual, através das forças do nosso pensamento, para adquirir uma forma diferente, o mesmo vai adquirir a forma que os nossos pensamentos comandarem. E por isso que na antiguidade, quando essas entidades se manifestavam em sessões de materialização, onde os espíritos se tornavam inclusive palpáveis, podiam ser tocados, eles se manifestavam com o formato que as pessoas acreditavam que eles possuíam, né? Metade homens, metade animais. Então, é até uma forma deles impressionar a população e ter um maior controle sobre eles, a fim de que, pelo medo e pelo respeito que tributavam essas divindades, seguissem os seus ditames, as suas normas, as suas diretrizes, as suas orientações. Mas, repetimos, o corpo espiritual, o perispírito, ele é uma substância plástica e plasticizante. Ele vai adquirir o aspecto que a mente comandar. Muitas pessoas que estão presas, fizeram algum crime e se sentem sujas por isso, né? Fizeram algo errado, se sentem sujas por aquilo que fizeram, e que só do conhecimento delas não se tornou público, mais ninguém ficou sabendo, e se sentem sujas, se sentem enojadas de si mesmo. Quando desencarnam, quando morrem, o corpo espiritual, que é um reflexo, é o retrato vivo do pensamento, do ser espiritual, da mente, vai apresentar possivelmente manchas, vai apresentar sujeira em sua expressão. Então, a pessoa que se vê, quando se sente assim, quando desencarna, se observa desta forma, como se estivesse enlameada, como se estivesse suja. Mas aquilo é uma materialização do seu pensamento. Então, a parte central em nós é a nossa mente, é o nosso pensamento que está sempre em busca de Deus. Nós estamos sempre buscando Deus. E lá no Egito eles buscavam Deus dessa forma. Entre as civilizações mesopotâmicas, todas elas sem exceção, desde a sumeriana, passando pelos caldeus, pelos babilônios, pelos assírios, pelos acádios, todos eles viam nos astros que povoam o espaço expressões da divindade. E os adoravam como sendo deuses. E ali nasce a astrologia, nasce a astronomia, que vão vincular a saúde e a doença, a felicidade e a infelicidade, a prosperidade e o insucesso, o destino, em uma palavra, com a posição dos astros e as influências que exercem sobre a vida das pessoas. Mas acreditando que fossem deuses. Talvez numa intuição das suas origens, já que os povos da Mesopotâmia, como de outras regiões do mundo, foram espíritos degredados de um plano mais evolvido. E quando encarnaram na Terra pela primeira vez, voltaram para os céus o objeto da sua adoração,
vendo ali os planos sublimados que perderam, de onde foram degradados para primitivez, para os primórdios do planeta Terra, há 5, há 4 milênios. Então eles adoravam nos astros os deuses. Os gregos e romanos vão transformar as divindades em cópias melhoradas de si próprios. É o nascimento do antropomorfismo. O Deus tem aparência do homem. Júpiter, Saturno, Netuno, com as suas correspondências gregas, né? Zeus, Hades, Plutão, etc. Essas divindades possuíam forma, possuíam um aspecto humano. Eram representadas por artistas gregos, como Fídias, por exemplo, que foi o maior escultor da antiguidade clássica, como se fossem seres humanos, representados em corpos perfeitos, onde predominavam as linhas proporcionais, etc. Então, os gregos e romanos projetaram na divindade as características que encontravam em si próprios. E obras como a Ilíada e a Odisseia, que são o berço da nossa literatura e que mostram as divindades se imiscuindo nas questiúnculas humanas, são um retrato, metaforicamente falando, da interferência espiritual que nós sofremos em todos os instantes de nossa vida. No nosso dia a dia, nós estamos sofrendo a influência de entidades desencarnadas, que querem ou o nosso bem ou o nosso mal. Estão o tempo inteiro ao nosso lado, embora não percebamos, nos levando para lá e nos levando para cá. Muitas vezes nós somos uma marionete, somos um fantoche e nem nos damos conta. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em vossos pensamentos, em vossos atos? Respondem os espíritos. Sim, influenciam muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. E nós nem nos damos conta disso. Daí a necessidade de estarmos sempre conscientes, tendo controle sobre as nossas criações mentais, sobre aquilo que estamos sentindo, sobre aquilo que estamos querendo e desejando, sobre os pensamentos que nos ocorrem, porque eles nos influenciam de forma imperceptível. São pensamentos alienígenas que não foram formados em nossa mente, foram formados em outras mentes e que chegam e se instalam em nossa consciência de forma sutil, nos impulsionando a agir de tal forma ou de outra, contrariando muitas vezes as nossas inclinações. E a gente é influenciado por esses processos e nem se dá conta, acaba nem percebendo. Então, o mesmo acontecia entre os gregos e romanos, e eles representaram isso em suas composições literárias e poéticas, na qual os deuses, que eram os espíritos desencarnados, também se corporificavam, se materializavam, interferiam diretamente no seu dia a dia. Desde as questões da sobrevivência, do trabalho, até as questões éticas e morais. Tanto que nos templos haviam sacerdotisas, que eram chamadas de pitonisas, predispostas a darem oráculos inspiradas pelas divindades que lá se manifestavam. Exemplo disso era o templo de Delfos, o mais conhecido na antiguidade, e que foi procurado por reis, por príncipes, lideranças políticas, filósofos, pensadores, cientistas, matemáticos, pessoas comuns, pessoas doentes, pessoas que queriam resolver algum conflito, algum drama, procuraram o oráculo de Delfos para lá encontrar uma resposta para si próprio. Só que nunca prestaram atenção devida à inscrição que estava no pórtico do templo. Homem, conhece-te a ti mesmo. Numa referência que nós vamos encontrar todas as respostas para os nossos problemas e perguntas em nossa intimidade, em nós mesmos. Da mesma forma, Deus.
Quantas pessoas mudam de religião como mudam de roupa, mudam de postura filosófica como mudam de carro, mudam de celular, buscando Deus aqui, buscando Deus acolá, e não o procuram no único lugar onde ele se encontra, que é na nossa intimidade, que é no íntimo do nosso coração, que é no templo da nossa consciência. Jesus, aparecendo no cenário do mundo, no contexto greco-romano, no primeiro século da era cristã, nos apresentou uma nova imagem de Deus. Nos apresenta Deus como sendo nosso Pai, na oração que se imortalizou. Pai nosso que estais nos céus. Então, Deus é apresentado como sendo o nosso Pai. E como todo e qualquer pai que se preocupa com os seus filhos, que vela pelos seus filhos, que quer o melhor para os seus filhos, que quer a felicidade, a alegria, o sucesso para os seus filhos. Jesus nos apresenta a Deus como sendo nosso Pai. E extrapola, avança além das concepções antropomórficas, das concepções zoomórficas dos antigos gregos e romanos, dos antigos egípcios, né, que não tinham uma ideia mais elaborada da divindade. Jesus nos apresenta Deus como sendo nosso Pai. Os hebreus foram, na antiguidade, o primeiro povo a apresentar uma concepção monoteísta de Deus. Deus é um só. Mas esse Deus acabou adquirindo um aspecto que conservava muito das características humanas. Era um Deus inclemente, um Deus irascível, um Deus colérico, um Deus que, em função da desobediência dos habitantes de Sodoma e Gomorra, no acesso de cólera, de ira, destruiu aquela cidade. Então era um Deus que refletia características mais humanas do que divinas. E Jesus, no contexto do judaísmo, entre os hebreus, vem apresentar a figura de Deus como Pai. E como todo e qualquer pai, clemente, bondoso, providente, que quer o melhor para os seus filhos. Que quer a morte do pecado, não do pecador. Então, Jesus traz essa nova imagem de Deus. E é a imagem mais sublime que nós temos da divindade. Mais adiante, com o avanço do processo histórico, no período medieval, Deus, mesmo dentro do cristianismo, mesmo com essa concepção de Pai, vai ser transformado num homem, um velho de barbas crescidas, sentado num trono cercado de anjos. Essa é a visão medieval de Deus. Novamente, a humanidade antropomorfiza a divindade, transforma Deus num homem. Lá no texto bíblico do Gênesis, quando diz que Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, essa imagem e semelhança não se refere à nossa forma física, se refere à nossa forma espiritual, à nossa mente, o nosso espírito propriamente dito. E como os Espíritos esclarecem, na questão 88 do Livro dos Espíritos, o Espírito não possui forma. Pode ser entendido, metaforicamente, como uma chama, como um clarão, como uma centelha etérea. Então, nesse sentido, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não fisicamente, mas na Idade Média transformaram Deus num homem. E construíram as concepções teológicas do céu, do purgatório e do inferno. Jesus em nenhum momento referiu-se a céu, referiu-se a purgatório, referiu-se ao inferno. Ele usa as expressões o meu reino, ele fala do reino dele.
fazendo uma referência constante à vida futura que nos aguarda na realidade espiritual, que é multifacetada, que é variada, que varia ao infinito. Não há nem como nós caracterizarmos a realidade espiritual. Então Jesus fala do seu reino, fala da vida futura, fala das coisas espirituais. E mais tarde inventaram o céu, o purgatório e o inferno. Quando surge o Renascimento, mais adiante o Iluminismo, quando a humanidade passa a se emancipar intelectualmente dos dogmas das religiões predominantes, Deus vai ser considerado como uma força independente, como sendo o arquiteto do universo, como sendo o Criador, como sendo o grande legislador que, através das suas leis, organizou todo o cosmos. E esse pensamento renascentista e iluminista vai influenciar mais tarde no processo de consolidação do Espiritismo, que a ideia que o Espiritismo possui da divindade, de certa forma, é herança desse período iluminista que antecedeu a Revolução Francesa e que influenciou todo o século XIX, quando o Espiritismo vai surgindo na Terra. E é justamente quando surge o Espiritismo no século XIX que Allan Kardec faz uma pergunta muito inteligente aos espíritos. Ele pergunta o que é Deus. Observem que ele não pergunta quem é Deus. E ele foi muito inteligente a fazer isso. Porque se ele perguntasse aos espíritos quem era Deus, ele estaria dentro de uma perspectiva antropomórfica que predominava nas religiões do século XIX, nas religiões dogmatistas, como predomina ainda em muitas religiões dogmatistas do nosso século. E ele pergunta, diferentemente, o que é Deus. Não pressupondo de antemão que Deus é uma pessoa, ou que Deus seja qualquer coisa que seja. Ele pergunta o que é Deus, e os espíritos respondem. Através de uma médium de 14 anos, uma menina que colocava as suas mãos sobre uma prancheta na qual ia um lápis e ela possuía uma espécie de rodinhas atrás. E ela colocava as mãos ali e o espírito se servia da sua força mediúnica para movimentar aquela prancheta que tinha um lápis na ponta. E ela, sem qualquer controle sobre a folha, sem saber o que ia sendo escrito, o espírito que respondeu a essa pergunta, que não se identificou, respondeu da seguinte forma: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Observem a sublimidade e a profundeza dessa pergunta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Imaginem, uma criança de 14 anos teria condições de dar uma resposta dessa sobre o que é Deus? Quem tem contato com crianças nessa faixa etária, experimente fazer a pergunta para ela: o que é Deus no entendimento dela? É evidente que essa resposta não vinha daquela menina, era uma inteligência desencarnada, com um grau de consciência mais avançado, que se comunicava através dela e esclarecia que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Particularmente, é a definição mais sublime que conhecemos acerca da divindade. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mais adiante, na questão número 4 do Livro dos Espíritos, essa é a questão primeira do Livro dos Espíritos: o que é Deus? E Allan Kardec colocou-a no início do Livro dos Espíritos como querendo significar que Deus
constitui o alfa e o ômega de todas as coisas e que está no centro das preocupações do Espiritismo. É o ponto central dentro das crenças espiritistas. E na questão número 4, Allan Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Repetindo, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. O ser humano, herdeiro da divindade, o nosso psiquismo, herdeiro do psiquismo divino, tem um poder de criação imenso. Daí todo o patrimônio cultural, científico, tecnológico, material que nós temos à nossa disposição. Tudo criação humana. Mas a sublimidade de uma flor, mesmo os cientistas que mais avançaram nas técnicas da engenharia genética, nas questões da clonagem, nas questões de manipulação dos códigos genéticos, das estruturas vivas, mesmo conseguindo interferir nesses processos, nenhum deles conseguiu imitar a vida. Essa força sublime que também não há definição e que se encontra nos arcanos do Criador. Então, quem fez a flor se não foi o homem? Quem fez as árvores frondosas se não foi o homem? Quem fez os planetas que povoam a imensidade do universo se não foi o homem? Todo efeito deve ter uma causa. Se o homem não é causa das plantas, das flores delicadas, das árvores, do cosmos como um todo, quem é o seu autor? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Responde os Espíritos: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. E Jesus, há 2 milênios, nos convidava a praticarmos a religião espiritual, no templo das nossas almas. Jesus professava tanto nas sinagogas, quanto em praça pública, quanto em casas que eram consideradas até de uma fama na época, como na casa do rico Zaqueu, onde proferiu as mais sublimes lições, querendo ensinar à humanidade que em todo lugar onde a criatura se encontra é o lugar para encontrar a Deus e o adorá-lo em pensamento, em espírito. E Jesus, lá no passado, já estabelecia as bases da religião espiritual do futuro para onde rumamos, compreendendo a divindade à medida que vamos evoluindo de uma forma cada vez melhor. Já estamos distanciados das concepções pré-históricas, das concepções antropomórficas dos egípcios, gregos e romanos, das concepções idolátricas dos povos indígenas e outros, mas ainda precisamos avançar mais na compreensão do enigma da divindade. Nós nos situamos, muitas vezes, como Santo Agostinho, querendo compreender o que por ora não podemos compreender. E a questão 14 do Livro dos Espíritos é muito interessante. Na sua resposta, os Espíritos dizem o seguinte: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair.
Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai conseguintemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertar de delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então, os Espíritos fazem este convite para que nos concentremos em nossa intimidade, no estudo das nossas imperfeições, concentrados em nossa melhoria cotidiana, para que dentro de nós mesmos, no templo da nossa alma, consigamos encontrar Deus. Quando o ser humano encontrar a si próprio na intimidade do seu ser, terá encontrado a divindade e desvelado todos os enigmas do universo. E nós gostaríamos de encerrar com uma pequena mensagem do Espírito Joana de Ângeles, deste livro extraordinário, Filho de Deus. Divaldo Pereira Franco, que serve de medianeiro para esta entidade sublime, encontrava-se no México, numa das primeiras vezes que para lá fora, sozinho, e adoecera, ficara acamado, e estava hospedado num hotel de poucos recursos, sozinho, num país para ele desconhecido, com uma língua que não dominava perfeitamente na época, e numa condição de fragilidade, ficou acamado durante vários dias. E nessa condição, Joana de Ângeles apareceu para ele, e não deixando nem que ele se queixasse ou se lamuriasse, apenas disse-lhe: vamos trabalhar. E deste trabalho surgiu esta obra sublime. Este livrinho tem sido objeto das nossas reflexões, porque reúne mensagens de uma beleza transcendente. E nós gostaríamos de partilhar uma dessas mensagens com vocês, que é a primeira. Deus em ti. Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta-se em tua vida de 1000 formas. Todavia, permaneces ignorando-o. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar e sua luz, a irradiar-se na força do sol, é o agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-se de ti. Faz-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti, porque, de alguma forma, estás mergulhado no oceano da sua onisciência. Cresces com Deus na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Assim, Deus te necessita, a fim de que, em ti refletido, todos o vejam, sintam e amem, esforçando-se cada um para que também o tenha desvelado em seu cosmo interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos com sinceridade a Jesus, nosso Mestre Divino, que nos ampare e continue abençoando-nos com a sua paz.